testando dinâmicas justamente porque as aulas de sábado, no momento, estão pausadas, né? E a gente não sabe se vai voltar aos sábados ou se a gente vai colocar no outro dia. A gente está estudando porque a gente tem outros projetos também voltados lá, ensino teológico para a igreja. Glória a Deus. Para também não ficar toda semana cheia de eventos na igreja, de atividade, porque a gente também tem vida particular fora. Tá? Eu também não acho saudável uma igreja que tem atividade de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, muito sustentável. Abre comigo, Salmo 119. O versículo é o 97. Salmo 119, versículo é o 97. Esse vai ser o nosso texto de início. Bom? Glória a Deus. Diz assim o texto: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Olha para cá. Se você está com a sua Bíblia de papel, você deve ter percebido aí na sua mão que ele está separado por 8 versículos em blocos. Sim ou não? Sim. Tá. Porque a gente estava trabalhando aos sábados, é o que a gente chama dentro da teologia de hermenêutica e exegese. São 2 ferramentas de interpretação no texto. Tá? E por que isso é importante? Porque eu acredito, eu sou muito partícipe disso há muitos anos, de que a gente não precisa, embora seja interessante, não é obrigatório que a gente curse 4, 5 anos de faculdade de teologia para aprender a ler Bíblia. Se a gente tem um ambiente onde possa fornecer essa instrução, por que não oferecer? Porque todas as vezes que a gente abre a Bíblia, ela sempre vai nos trazer uma informação. Isso é essencial. Independente se você tem só o ensino fundamental ou se você é pós-graduado. Isso é independente. Ela sempre vai te trazer informação. E à medida que a gente vai avançando no conhecimento, que a gente vai avançando no entendimento do que é o todo bíblico, a nossa relação com o texto muda, a nossa relação com Deus muda e a nossa relação com a igreja muda. Porque a gente vai se encontrar em muitos pontos de propósito, de leitura, interpretação e aplicação dessa palavra. Esse Salmo 119 é um dos maiores cânticos que a gente vai encontrar em Salmo. Em questão de quantidade de texto, de versículo ali espiritual maior. Em questão poética, é um dos maiores. Porque é um texto que, diferente de tantos outros, ele não está pedindo juízo, ele não está pedindo vingança, ele não está celebrando, aliás, ele não está questionando a prosperidade do ímpio. Esse salmo ele é um cântico da palavra, ele é um poema da palavra, ele é um poema da Bíblia. E esses blocos que a gente tem aí, se você voltar lá no comecinho do Salmo 119, você vai ver que ele começa Aleph, Bet, Gumel. Esse é o alfabeto hebraico. Tá?
Como são 22 letras do alfabeto hebraico, são 22 blocos de 8 versículos cada. É fechado. É isso, bem fechadinho, 8 versículos. Embora a nossa tradução não transpareça isso por fato de ser uma tradução, no texto original, o bloco do Aleph, todo versículo ele começa com Aleph. Vamos supor, é um poeminha que todo parágrafo do texto A vai começar com A. O bloco do B vai começar cada parágrafo com B, e assim por diante. E por que isso é interessante? Porque isso entra dentro do que a gente tem como método de diferenciar o gênero textual. Eu não posso, como leitor bíblico, como leitor de forma geral, pegar um texto poético e dar a ele a mesma proporção de um texto histórico. Eu não posso ler o livro de Salmos da mesma forma que eu leio o livro de Juízes. Quem é aquele que gosta de ler livros? Tá. Você não vai ler uma biografia da mesma forma que você lê um romance. Você não pode fazer isso. Porque você tem que respeitar o gênero textual. Aqui é a mesma coisa. A gente não pode ler ficção científica da mesma forma que a gente lê artigo científico. São conceitos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quando a gente faz esse trabalho de trazer um pouco sobre os métodos de interpretação, é justamente para que quando a gente vai ler o texto, seja para um devocional, seja para uma pregação, uma saudação, o que quer que seja, a gente extraia o melhor do texto sem ferir o texto. Lembra da pregação de sexta-feira passada, de Esdras? A gente tem que respeitar o texto. Então, 4 coisas que a gente deve considerar quando a gente está lendo a Bíblia. O primeiro que é o princípio literal, que é a ideia que a gente dá na questão de estudo, de que a gente tem que extrair do texto a sua literalidade. A gente tem que entender o texto como ele foi escrito. Não é inferir ao texto algo que talvez ele possa dizer, mas é aquilo que ele de fato está dizendo. O segundo é o que a gente chama de princípio histórico. E o que é o princípio histórico? A gente considera todo o contexto histórico desse texto. Então, a gente deve observar no texto para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito, o que estava acontecendo na época em que foi escrito, qual a finalidade desse escrito. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente olha o texto de... Deixa eu chutar aqui ao vento. Quando a gente olha nos evangelhos, a gente sempre se pergunta, tá, se é um evangelho, se é a história de Jesus, por que é contado de 4 livros de maneira diferente? Por que Marcos é o menor livro? Por que os outros são maiores? Por que um é diferente do outro? Por que, por exemplo, no relato de Lucas, só é um cego na beira da estrada, aí no outro relato de Mateus tem 2. E aí a gente começa a se perguntar, se é uma história, por que é contado de forma diferente? Porque o público-alvo é diferente. E aí quando a gente entende, por exemplo, que Marcos é o primeiro texto escrito do Novo Testamento em questão de evangelho, e que os outros 3 se baseiam em Marcos, seus relatos, a coisa muda de figura. Porque Marcos, ele é discípulo de Pedro. Então, o escrito de Marcos não é Marcos quem escreve de testemunha ocular, é do que ele ouviu de Pedro. Aí você, por isso que Marcos é o único relato que apresenta um moço no Getsemane. Era Marcos. Quando você vai para Lucas, você vê que Lucas ele é detalhado, é minucioso. Só que isso ele explica no começo, porque ele fala, conforme os relatos que eu escrevi a ti, ó querido
Teófilo, ele está escrevendo para alguém, um gentio possivelmente, relatando toda a história narrativa de Jesus com base em pesquisa. Então ele bateu na casa de Maria, como é que era Jesus? Ele foi atrás de Pedro. Então, como é que aconteceu essa história? Mateus é testemunha ocular. Mateus ele escreve para judeus, Lucas para gentios, Marcos para uma população romana. João, a gente fala que é o Evangelho Universal, que ele escreve para todos, porque ele não traz um relato da história de Jesus de uma forma igual a dos outros. Ele traz uma história da manifestação divina de Jesus, da natureza divina de Jesus. Aí você percebe que quando você entende para quem está escrevendo, o que está escrito, começa a tomar outra proporção. Está dando para entender até aqui? Sim. Ok? O terceiro princípio a gente chama de princípio gramatical. O que é isso? É olhar o que o texto diz palavra por palavra. Por exemplo, quando a gente olha, eu vou pegar um texto bonitinho que a gente gosta de ler. Deixa eu pegar aqui a referência. Abre comigo 1 Coríntios 11. Coríntios 11, versículo 27. Coríntios 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pode deixar esse texto. Pode deixar. Porque esse texto é o texto-chave para entender o versículo anterior. Veja, princípio gramatical. Aliás, bota um, porque isso aqui é importante. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor, o que está escrito? Fala comigo, o que está escrito? Indignamente. Ele está falando que o indivíduo é indigno. Ele está falando que participar da cerimônia de forma indigna. Entendeu como muda? Bruno, eu não concordo. Vai para o versículo seguinte. Ele explica: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim. Forma de pão e bebida de graça. Se o anterior fosse, se o indivíduo fosse indigno, o texto diria: examine-se o homem a si mesmo e, encontrando alguma falha, não coma do pão. Mas não é isso que o texto diz. E foi com base nesse texto que a gente escolheu muitas pessoas de forma equivocada na mesa do Senhor. Por conta de uma palavra que foi indignamente a palavra. Existe o princípio gramatical de entender o texto. Bruno, isso é só um exemplo de muitas coisas que a gente acaba vendo por costume. O princípio gramatical, ele traz a nós a ideia exata da ideia que o escritor quer transmitir naquele texto. E aqui a gente tem algumas ferramentas interessantes. Ou você recorre ao dicionário. Essa palavra eu não entendo. Vai no dicionário. Não vai no que você acha. Vai no dicionário. Não tenho condições, não tenho um dicionário perto. No seu celular você consegue baixar uma Bíblia que te dá uma série de outras traduções. Bruno, por que tem tantas traduções? É justamente para ajustar a nossa dinâmica de leitura.
Então, por exemplo, esse texto que a gente está usando aqui no telão é uma Almeida Corrigida Fiel. É um dos melhores textos do que a gente chama de equivalência formal. Ou a gente apelida de tradução palavra por palavra. E dentro desse bloco da equivalência formal, a gente tem a Almeida Corrigida Fiel, a gente tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a gente tem a King James Fiel. Elas vão a leitura é um pouco mais difícil na leitura cotidiana, porque a ideia do texto não é dar a nós fluidez na leitura, mas trazer o sentido real do texto. O sentido de uma tradução, como se fosse uma transliteração do texto hebraico. Lembre-se, a Bíblia ela foi escrita em dois idiomas, um pouco mais antigo, então trechos em arcaico. A maioria do Antigo Testamento, aliás, o Testamento Antigo inteiro em hebraico, com textos em arcaico e aramaico, e o Novo Testamento inteiro em grego. Só que grego antigo, hebraico antigo e aramaico mais antigo ainda. A gente resolve isso com as traduções. Por isso tem muitas. Porque são traduções por comitês de tradução. Tudo certo até aqui? Sim. A gente tem um outro bloco de tradução que a gente chama de equivalência dinâmica. O que é equivalência dinâmica? São as traduções que aí a ideia não é traduzir a palavra, mas o sentido que aquela palavra transmite. Então a gente tem a NVI, a gente tem a NVT, a gente tem um meio termo que é novamente a Revista Atualizada, e a gente tem a nova tradução da linguagem de hoje. Então essas traduções ajudam a entender o cenário do texto. Ok até aqui? Ok. Tá. A gente tem um quarto princípio, que é o princípio da síntese. O que é o princípio da síntese? É a ideia de que um texto não pode contradizer a outro. Então, se por um lado o texto diz, por exemplo, que a salvação não se perde, no outro texto ela falar que eu posso perder a salvação, eu preciso entender qual que é a ideia do autor naquele texto. Que o texto pelo texto não pode se contradizer. Vou lhe dar um exemplo. Abre lá comigo, livro de Salmos. Salmos, eu acho que é o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Pouco melhor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Peraí, bota no 5. Deixa eu ver. Em alguma outra tradução está escrito Deus? Na sua Bíblia? Em alguma outra tradução está escrito Deus? Não? Tem traduções que vai estar escrito pouco melhor do que Deus o fizeste. Em outras, vai estar escrito pouco melhor do que seres celestiais o fizeste. Bruno, por que dá essa diferença? Porque a palavra aqui impregnada, que foi traduzida para anjos, é Elohim. Elohim serve para Deus, serve para anjos e serve para seres espirituais. Abre lá comigo, livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 7. O escritor dos Hebreus está fazendo uma referência direta ao texto que a gente leu.
E a tradução e a explicação que ele vai adotar é que é pouco menor do que anjos. Só que a gente pega algumas Bíblias, eu tenho algumas em casa, que chega a ser engraçado. Porque no texto de Salmos está escrito Deus, o de Hebreus está anjos. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Está falando por Deus. É. Eu tenho tradução que está lá, seres espirituais em Salmo 8, e em Hebreus 2 está anjos. O princípio da síntese faz a gente ligar o sinalzinho de alerta. Espera aí. Se está tendo diferença nesse texto, deixa eu conferir os outros. Aí vou para outras traduções. Não me resolveu a dúvida. Aí eu vou para um dicionário bíblico. Não resolveu ainda? Comentário bíblico. Bruno, é caro essas coisas? É caro. Mas você consegue tudo pela internet. É acessível. Bruno, eu não sei qual é o melhor. Depois aí pega o contato da gente e a gente manda a relação de materiais. Só que a ideia aqui é dar pra gente a sensação de que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças ler a Bíblia. Não é tão difícil quanto a gente imagina. É só a gente começar a ler com atenção aos cuidados. Ler com calma, com paciência. Porque a gente lê a Bíblia às vezes como se a gente estivesse lendo notícia no Facebook. Não sei. Eu tenho certeza que na Bíblia de muita gente, quando chegar, por exemplo, no livro de Levítico, está tudo branquinho, não precisa nem acender a luz. Você abre o Levítico com brilha, que é muito pouco visitado. Bruno, que é chato, eu sei que é chato, mas quando você começa a entender algumas coisas, por exemplo, tem a passagem de Lucas. Se não me falha a memória, Lucas 8. Dele com Zaqueu. Quem lembra? Passagem dele com Zaqueu. Zaqueu desce depressa, que me convém pousar na sua casa. E quando Zaqueu fala, olha, vou retornar aos pobres tudo que roubei 40%, 4 vezes mais. Aí Jesus diz, e hoje, entre a salvação nessa casa da minha filha de Abraão, não é por acaso. Quando você vai no livro de Hebreus, no livro de Levítico, você entende por que Zaqueu fez aquilo. Porque no livro de Levítico vai dizer que se eu defraudei alguém, eu devo devolver o que eu defraudei com um acréscimo de 20%. Zaqueu volta com 40%. Por isso é filho de Abraão, cumpriu a lei. A mulher do fluxo de sangue, você vai no Levítico, você entende. A crucificação, você vai no Levítico, você entende. Da ceia, você vai no Levítico, você entende. Porque fora de contexto, realmente é muito difícil. Quando a gente começa a entender os contextos, vai ficando mais prático, mais fluido, a gente passa a ter gosto pela palavra. Porque a gente começa a entender. Lembra que eu comecei a falar que a gente não precisa fazer esses 4, 5 anos de teologia para entender a Bíblia? A gente não está longe do texto que a gente começou a ler no livro de Salmo 119. Que quando a gente se aproxima da Bíblia, a Bíblia é o nosso tutor e instrutor. A Bíblia vai nos instruir no dia bom, no dia mau, na dificuldade, na bonança. E entender o texto nos torna mais sábios do que muitas pessoas que se propõem a nos ensinar. E é capaz que você seja muito mais sábio do que eu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque a proximidade com a Bíblia nos dá essa abertura de sabedoria. Porque a Bíblia, ela é o único livro onde, lendo ela, a gente consegue contrariar os maiores estudiosos que a gente encontrar. Porque a Bíblia é um livro completo. Deu para entender? Quando a gente vai ler a Bíblia, eu já estou caminhando para o final. A gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Para que o texto flua, para que a gente entenda.
Perguntas como: o que o texto fala sobre Deus? Quem é Deus no texto? Como Deus se mostra ao homem? O que ele revela, o que ele fala sobre Jesus? O que o texto fala sobre o homem, sobre a natureza humana, sobre o ser humano? Onde se encontra o homem no texto? Quem é o indivíduo no texto? Quais dúvidas eu encontro no texto? Tem ideias no texto que eu não consigo compreender. Tem ideias na Bíblia que até hoje é motivo de debates e não vai encontrar no fim um consenso, porque é um texto muito conflituoso de ideias. Então, tudo bem isso. Quais são os termos ou palavras que são difíceis para eu entender? Quais os novos ensinamentos que eu aprendi no texto? Existe no texto algo que ainda eu não havia percebido antes? Uma leitura que a gente faz, que quando a gente volta no texto, poxa, isso daqui estava aqui, eu não percebi. Eu gosto sempre de anotar, né? Não escreve. Mais vale um X na Bíblia do que um vazio na mente. Não tem problema anotar. Quais as lições eu posso extrair do texto? O que o texto me pede para fazer? E quais os desafios eu extraio da leitura do texto? São perguntas que na nossa leitura ela torna mais dinâmica a nossa relação com Deus a partir da leitura. Aí você começa a se perguntar: onde que isso se encaixa na minha vida? Em que cenário esse aprendizado pode me instruir a fazer melhor? Como esse texto me aproxima de Deus? Por exemplo, a gente tem um livro de Esther, que é um livro que não fala o nome de Deus. E aí a gente se pergunta: onde que Deus está na história? Na providência divina. Está providenciando, ordenando, guardando, movendo, agindo. Então, isso tudo estrutura para que a gente consiga olhar ao texto com mais carinho, com mais atenção. E aí, quando eu, ou o pastor, ou quem estiver aqui, falar alguma coisa que foge do texto, daqui não está no texto. Posso dar um exemplo bom? Você deixa? Quando alguém fala assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, irmão, Deus está aqui. O texto não fala sobre isso. O texto está falando sobre outra coisa. Quando a gente, com uma ânsia de motivação, fala assim: a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Se Deus te fortalece, você pode conseguir qualquer coisa. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando de contentamento. Eu posso tudo, eu posso passar por bonança, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por luta, eu posso passar por bênção, porque Deus me fortalece para passar por todas essas coisas. Não é uma pílula de coach para você sair querendo fazer tudo. Está dando para entender até aqui? A sexta-feira vai ser uma dinâmica um pouco diferente, tá? Que é um dia que a gente está adaptando para realmente instruir, ensinar. E o propósito que a gente está trazendo para cá é ensinar essa comunidade a entender a Bíblia de uma outra forma, de uma forma mais fiel ao texto. Que a gente não tenha medo dos textos. Que quando a gente for, não me deram a oportunidade para pregar, eu não sei o que eu faço, vai para o texto. Abre o texto, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, acabou a conversa. É simples. Para que a gente não tenha pregações vazias que começa em Gênesis, vai parar em Apocalipse, pipocando história por história. Aí o irmão começa: não, hoje Deus me deu uma palavra sobre prosperidade. Ele termina falando de arrebatamento. Uma coisa não conecta nada com a outra. Quando a gente começa a ler o texto, se aproximar do texto, a gente fala: o versículo 1 fala isso, o 2 fala isso, o 3 fala isso, porque você já tem contato com o texto. Você já leu o capítulo, já leu o livro. O versículo é a coisa mais básica, que você vai só explicar. Não precisa de muito.
Porque no extra bíblico, não se preocupa com isso. Porque no hebraico, no grego, isso não é relevante. Você tem uma boa tradução nas suas mãos. E aí, quando a gente vai lá para Salmo 119, coloca lá de novo para mim, por favor. Salmo 119. Versículo 1 em diante. Bem-aventurados os restos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Então olha para cá. Quando a gente começar a ter uma relação mais próxima da Bíblia, mais próxima dos textos, sem ter medo do texto, porque é nela que Deus fala conosco. Bruno, eu não gosto de marcar minha Bíblia porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia só é a palavra de Deus quando você lê a Bíblia, não quando ela está lá aberta na sua casa e para assim. Então não tem problema você anotar. É uma questão de didática, não tem problema. E anotar facilita você guardar o texto, guardar o aprendizado. Porque no momento de tentação, no momento de provação, você não vai estar preocupado se você marcou ou não a Bíblia. A preocupação é se o texto entrou no seu coração. Se o texto fez sentido na sua vida. Quando você olha, por exemplo, as tentações de Jesus, que ele cita os textos, ele não fala onde está o texto. Porque no livro está é bonito, tem que ter memória. Só que na tentação você cita o texto, porque você sabe do texto. Ponto, você meditou no texto, você guardou o texto, você aprendeu com o texto, fez sentido para você, mudou sua vida, guarda ele. Dá para entender até aqui? Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu recomendo que você nas sextas-feiras, quando vier para cá, tenha papel e caneta, né? Bruno, não gosto de papel e caneta, não, só tem bloco de anotação, não tem problema. Eu tenho na casa da minha mãe, eu fui lá esse dia, eu achei uma pasta catálogo antiga. Tem umas 5 plastiquinho cheio de anotação. Olhamos tudo, irmão. Pegamos 2 papelzinhos e anotava, frente e verso. Conversando nesse texto, falou sobre isso, não estou. Nossa, conectou isso com esse texto, legal, e anotava. Isso é didático. Chegava em casa e revisava o texto. Legal. Faz isso. Ajuda. Porque aqui a gente consegue transmitir via Facebook. Só que não são todos os cultos. Tem culto que a gente não consegue transmitir. Tem igrejas que a gente vai visitar que não transmitem. Não, é sempre bom, é prático, a gente vai ajudar. Feche os olhos. Senhor, obrigado por mais um dia de aprendizado, mais um dia onde a gente aprendeu como ler a sua Bíblia, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja vencido nas tentações, e que os nossos ensinos não adentrem a nossa mente, mas que a sua verdade, os seus juízos sejam prazerosos ao nosso coração, sejam saborosos
a nossa leitura, os nossos olhos. Senhor, nos guia, nos guarde, que a gente venha, Pai, aprender a ter não só o hábito, mas o prazer na lei do Senhor, de estudar, de meditar e de nela embasar a nossa vida e a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a ter um coração ensinável para novas leituras, para novos aprendizados, e que a gente venha, Pai amado, a cada dia se aprofundar no conhecimento a respeito do Senhor e da Sua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para o pastor, só para deixar os irmãos um pouquinho ansiosos, eu sou desses. Em agosto a gente vai ter uma conferência. Vai ser muito bacana. Já está 99% já redondinho encaminhado. Tá? O que você vai aprender aqui em agosto vai ser algo muito proveitoso para a nossa vida. E depois da conferência, a gente já quer entrar com um projeto que a gente já está moldando ele de agora. São 2 projetos. Um que a gente vai implementar assim que acabar a conferência. E aí a gente vai comunicando aos pouquinhos, só para deixar você um pouquinho ansioso. Vai ser coisa boa. E o outro a gente ainda está estudando para implementar na vida da igreja. São 2 projetos que eu acho que são os maiores projetos que eu vou fazer aqui. Então, vem com a gente. Vem na conferência, vem nos cultos de ensino, para que quando chegar em agosto, na conferência, você não esteja perdido. Sabe? É outro universo, tá? Que a gente vai trazer. É outro universo. Quem aqui já fez conferência teológica? Nunca foi? A gente vai trazer uma. Às vezes a gente acha que conhece de Bíblia, pastor. Até a gente ir na conferência. Então a gente vai dizer, Bruno, qual que vai ser o custo? Zero. Eu falei para o pastor, eu faço questão, porque tem 14 anos que eu ensino Bíblia. Tem 14 anos que eu faço questão de divulgar conhecimento teológico de graça. Porque eu sei o quanto é caro, eu sei o quanto é difícil o acesso. Então a gente vai fazer zero com certificado, tudo bonitinho. Você não perde por esperar. Não glorifica, Senhor. Que boa festa, palavra, boa palavra, glória a Deus. Meus irmãos, amanhã, às 23 horas, nós temos a nossa vigília. Vai ter banda, vai ter uma caravana lá, Sorocaba. Vai vir uma caravana de Sorocaba, nossos irmãos da Zona Norte também vão estar aqui. Vai ser uma vez, a partir das 23 horas, nossa vigília. E no domingo, às 18h30, o nosso culto da família. Amém? Quantos que precisam de oração? Deus abençoe o casal que está conosco. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. É simples aqui, mas é de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai, eu te louvo, te agradeço. Somos eterno aprendiz, Pai, da Tua palavra. Que cada dia mais nós observamos, Pai, a dinâmica, o poder, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Continue abrindo, Pai, o nosso entendimento com clareza, Senhor, para não perder um ponto, nenhuma vírgula, Senhor. Porque a Tua palavra, Pai amado, é que vai nos salvar, que vai nos levar para o céu. Senhor Jesus, despede o povo em paz, em segurança, Senhor, para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doce consolação do seu Espírito Santo, que não esteja somente hoje, mas que permaneça para todos sempre, todos quanto acreditam assim a sua voz, digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Terminado em nome de Jesus, então saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão.